Rapaziada, a gente vai hoje falar sobre tecnologia inverter e multisplit LG. Qualquer dúvida que tiver aí é só levantar a mão, que a gente está aqui só para se ajudar, beleza? Sou instalador igual a vocês, faço parte do Esquadrão LG. É um grupo de instaladores que a gente tem. E falando em Esquadrão LG, eu não poderia deixar de agradecer ao cara que está ali, ao Gaivota. Foi o primeiro membro do Esquadrão LG. Depois dele foi chegando mais instaladores, mais e mais. E hoje somos em 12 e aqui estamos todos do Esquadrão LG, 12 membros. Queria agradecer também esse cara aqui, é o Jobney Palmeira, um cara que eu tenho muito respeito e admiração pelo trabalho dele, que me ajudou bastante. E essa aqui é a nossa família. Vou tentar ser um pouco mais rápido porque não me deixaram muito tempo hoje. Eu sempre inicio todo o treinamento falando do ciclo básico de refrigeração. Sei que algumas pessoas aí já devem estar pensando, caramba, ciclo básico de refrigeração, que assunto chato. Eu também achava. Outra coisa, falar que o ciclo é básico, para mim não tem nada de básico. Tem bastante assunto, então não dá nem para dizer que ele é básico. É uma mágica, é uma ciência maravilhosa, a refrigeração. E o ciclo básico nos mostra isso. Cara, qual é a função do meu compressor? A função do meu compressor é succionar e comprimir o fluido refrigerante. E por que eu estou falando fluido refrigerante? Porque hora a gente está em forma gasosa e hora a gente está em forma de líquido dentro do sistema. Mas, traduzindo, o gás, ele vai succionar esse gás e vai comprimir na nossa descarga. Para quê? Para ele criar um diferencial do lado de baixa com o lado de alta do meu sistema. Então, ele vai succionar aqui a baixa pressão e baixa temperatura e vai comprimir a alta pressão e alta temperatura, todo esse fluido em forma de vapor. Então, esse fluido em forma de vapor entra na nossa serpentina do condensador. E o que é que acontece ali? Acontece assim, uma mágica. Todo esse fluido em forma de vapor, quando entra na serpentina, a função da nossa serpentina do condensador, de qualquer condensador do sistema de refrigeração, é de superaquecer essa alta temperatura para começar a chegar numa temperatura de condensação, mudar o estado físico da matéria. A gente sair de vapor para líquido. Beleza? Então a gente saiu de vapor para líquido no nosso condensador, mas ainda tem uma terceira função bem bacana, que agora é subresfriar esse líquido, porque ele está um líquido quente, e ele vai tentar baixar um pouco dessa temperatura desse líquido. E esse líquido, a gente vem para o nosso dispositivo de expansão, que é outro cara que faz o processo ao contrário do compressor. Ele agora pega o lado de alta para o lado de baixa. Todo esse líquido que está passando pelo nosso... É líquido mais vapor, né? Sendo sincero, pelo sistema real. O ideal nas didáticas tal, é 100% líquido, mas na realidade a gente sabe que não fica 100% líquido. Então tem uma porcentagem de vapor aqui, mas vamos imaginar que a gente tem 100% líquido. Passou no nosso dispositivo de expansão. Para quê? Qual é a função do meu dispositivo de expansão? Pode ser uma válvula de expansão eletrônica, pode ser um pistão num piso-teto, enfim, qualquer dispositivo de expansão, pode ser um capilar. Ele vai fazer com que esse líquido baixe sua pressão e temperatura junto. Beleza? Para quê? Para que esse líquido chegue no meu evaporador, e como o nome já está falando, ele vai evaporar todo esse fluido, como? Pegando todo esse ar quente desse ambiente, ele começa a mudar, aumentar a sua temperatura, até chegar numa temperatura de evaporação. E começa a evaporar esse fluido. Quando ele evaporar esse fluido, vamos supor que ele começou, todo o líquido aqui, começou a evaporar, no final do evaporador aqui, ele evaporou tudo, 100%. E aqui agora só tem o gás na forma de vapor, o fluido na forma de vapor. Daqui até a sucção do meu compressor, é onde acontece o superaquecimento, que o pessoal fala. O superaquecimento tem que estar 8K, 10, 12K. Beleza, mas o que é o superaquecimento? Nada mais é que a quantidade de temperatura que aquele fluido ganhou após evaporar. Simples. Eu sempre escuto muito o pessoal falar, meu superaquecimento tem que estar em tanto. Tá, mas o que é o superaquecimento? Nada mais é que a quantidade de temperatura que esse fluido ganhou depois que evaporou. Ponto. Beleza? Então, eu comecei a perceber que alguns equipamentos eu até resolvia, mas eu não entendia o que foi que realmente eu fiz ali. Então, eu comecei a estudar
o ciclo básico de refrigeração, voltar a estudar, né? Porque quando eu iniciei em 2007, ciclo básico, não vou nem me apegar para isso, porque é básico, né? E aí no dia a dia eu comecei a sofrer bastante por não entender o ciclo básico. Voltei para estudar o ciclo básico e percebi que eu perdi muito tempo. E percebi que meu serviço melhorou muito depois que eu voltei a estudar o ciclo básico de refrigeração. Então, parabéns para vocês que trabalharam o dia inteiro, tá com essa sala cheia aqui, em busca de conhecimento. Hoje eu espero trazer bastante conhecimento para vocês aqui. E no final, eu só vou querer a sinceridade de vocês, se vocês gostaram do treinamento ou não, beleza? Não agora que vocês ainda nem viram o treinamento. Vamos lá. Então, os 4 componentes do meu ciclo básico de refrigeração, que toda a literatura fala, sempre é o meu compressor, meu condensador, meu dispositivo de expansão e meu evaporador. Mas se eu tivesse que citar o 5º componente desse ciclo básico de refrigeração, qual vocês citariam? Boa, irmão. O fluido refrigerante. Sem ele, velho, nada disso vai funcionar. Nada disso vai funcionar. Melhor compressor do mundo, melhor condensador, dispositivo de expansão da NASA, melhor evaporador, sem o fluido, sem o famoso gás, nada funciona. Ó, aqui eu fiz aqui para vocês um fluxograma de um condensador de um VRF simplificado, tá? Eu não coloquei propositalmente o separador de óleo, eu não coloquei propositalmente a válvula 4 vias. Por quê? Eu vejo que muita gente chega numa máquina de 60 mil, num VRF, num mini VRF, num multisplit, e o cara ou só olha para um lado, ou só olha para o outro. Ou ele só olha para a parte eletrônica, tem que achar algum problema eletrônica, ou ele só vê as pressões. Então, acho que tem um meio termo, que a gente tem que olhar para os dois lados. Vamos do básico. Eu vou olhar a pressão, eu vou olhar a tensão, eu vou olhar a temperatura. Se aí está tudo ok, agora eu vou para a parte eletrônica. Isso aqui foi um VRF que algumas empresas passaram e não resolveram. E qual era o problema, Kleber? Ligava os evaporadores e ela apresentava CH29, que é sobrecorrente do compressor. Eu perguntei para o proprietário o seguinte: meu amigo, todas as empresas que passaram aqui vieram com um fluido, uma garrafa, ele veio com a garrafa rosa. Beleza, eu já sabia que o pessoal tinha botado muito fluido aqui, porque eu coloquei meu manifold na baixa e vi que na hora que esse VRF ligou, ele entrou já próximo de vácuo. E aí deu CH29. Eu, caramba, está recolhendo fluido. O que é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu preciso recolher tudo que está aí dentro para saber quantos quilos de fluido tem. Teria que ter 6,8 kg. Tinha 10,800. Recolhi e pesei. Então, na minha cabeça, eu disse, já resolvi, né? 4 kg a mais, a máquina não vai render, não vai funcionar. Tirei. E aí coloquei e voltei só os 6,8 kg. O que é que aconteceu? Mesmo problema. Aí eu, caramba, velho, mesmo problema. Vou monitorar agora a minha pressão de alta. Manifold na baixa e na alta. Concordam comigo que um sistema desligado, as pressões têm que estar equalizadas? Quando você liga esse sistema, a minha alta tem que subir e a minha baixa tem que baixar. O que é que acontecia aqui? A alta e a baixa baixava junto. Ah, Kleber, mas eu tenho uma válvula de expansão aqui que ela está modulando, então por isso que essa pressão está baixando depois. No caso do VRF, essa válvula de expansão aqui, ela fica 100% aberto em modo de refrigeração. Se eu colocasse algum evaporador, ou os evaporadores, na verdade, para aquecer, essa válvula iria modular. Mas quando eu botei tudo para refrigeração, ela fica 100% aberto. Então, ela é como se não tivesse no sistema. Então, aqui é a minha linha de alta. Então, essa pressão teria que subir. Aí eu liguei para alguns parceiros, perguntando se já tinha passado por essa situação. E o pessoal me falou, Kleber, essa máquina tem 3 filtros tela. Um na sucção, um na linha de líquido e um na válvula hot gas. Verifica os 3. Um deles deve estar obstruído. Tudo bem. Recolhi o fluido novamente. E aí eu desbrasei aqui. Não tinha nada, irmão. Nenhum vazamento. A tela estava extremamente limpa. O da linha de líquido, extremamente limpa. E aí o meu colaborador falou assim, pô, Clebão, tá faltando o da válvula hot gas, pô. O cara não falou que tem 3, vamos abrir lá. Eu disse, opa, esse aí a gente não abre. Ele, mas por quê, pô?
Eu disse, porque se você tiver o ciclo básico de refrigeração na cabeça, você vai saber que um vapor quente, que é a descarga do compressor, um vapor quente, passando numa solenoide, que nada mais é que um registro elétrico aqui, passando numa solenoide, num filtro térmico e no capilar, do outro lado jamais vai expandir, porque tem um detalhe que eu acabei esquecendo de falar. Quando esse sistema funcionava, isso aqui ficava coberto de gelo. A gente tinha como se fosse uma expansão aqui, ó, ficava tudo coberto de gelo e o compressor. Então, eu poderia deduzir que viesse daqui. Só que eu sei que vapor de um lado a alta pressão e alta temperatura passando no capilar, no outro lado a única coisa que eu vou ter é um vapor a baixa pressão. Mas nunca vou expandir. É contra a física. Então eu disse para o meu colaborador, esse eu não vou olhar. Porra, mas tu tá maluco, o cara que falou, pô. Irmão, ele é muito bom, mas ele não é Deus para mudar a física, não. Isso aí não acontece, esquece. Tudo bem. Se eu estava suspeitando de uma obstrução ou de um entupimento, eu vi voltando na minha linha de líquido. E aí eu cheguei nessa válvula.